e existência. Vou começar com o ensinamento base. Cada um de nós tem uma vida que está vivendo. Cada dia vai conduzindo a vida com mais seguridade. Não temam, pois, nada e tenham sempre presente que não se vive uma só vez, que a existência segue o curso dos séculos. Para isso, existe uma lei, eu a tenho dado a conhecer. A lei que diz que o ser se herda a si mesmo. Tratem sempre e desde já que o que hoje vive saiba dar em herança ao que viverá amanhã, algo melhor do que recolheu do ser que viveu ontem. E se hoje temos feito um pouco, façamos amanhã um pouco mais, e cada dia mais, porque um será o próprio beneficiário dessa generosa herança. Essa abertura foi preparada para atender os seguintes objetivos: compreender o grande enigma da existência, para conhecer a razão e a causa de nossa presença física nessa etapa de vida. Compreender o conceito de herança de si mesmo e saber como ampliá-lo. Acho que todos nós já sabemos, né? Essa foi uma leitura extremamente difícil de ser preparada. Eu não conseguia desenvolver o tema, mesmo tendo uma enorme quantidade de ensinamento, os ensinamentos do maestro à minha disposição. Mas ao final foi uma leitura muito feliz. Num determinado momento, eu parei e me indaguei. Por qual motivo você está tendo tanta dificuldade de preparar essa leitura? A resposta foi simples. Refletir sobre minha vida trouxe-me à tela mental momentos dos quais não queria recordar. Fazer esse recurso, cursar esse caminho novamente, foi algo doloroso, mas necessário. E é uma forma de entender o vivido e ser grata aos resultados colhidos e ao ser que me tornei hoje. Depois dessa noite, os discípulos ensaiarão, assim espero, a vivência de todos os instantes felizes. Porém, há também que dedicar uma parte da recordação aos momentos tristes passados, porque sempre é necessário pensar que não somente se vive da felicidade, também se vive da tristeza. Porém, é necessário compreendê-la, compreender essa tristeza, para que esta seja útil, do mesmo modo como é necessário compreender a adversidade, que, sendo um inimigo terrível, é generosa em extremo, porque depois de castigar o ser, o deixa um saldo de experiências úteis para que com elas se sirva e possa, no futuro, triunfar em suas lutas. Mas todos aqueles que vivem a vida sem saber porquê, para aqueles a quem tudo passa por alto, que não se detém para julgar cada feito que tenha vivido e dar-lhe o valor que o juízo possa merecer, para estes, a vida sempre cobra, a vida cobra seu caráter, seu verdadeiro caráter, quando a exalta no feito que o faz experimentar a sensação de viver. Esse é um ensinamento que me tocou muito quando me deparei com ele a primeira vez, que foi logo pós-pandemia, no Mercúrio, lá na filial. Com esse novo olhar, voltei no tempo, recordando de momentos marcantes
entendendo-os com a mente e compreendendo-os com o coração. As adversidades me deixaram generosas experiências. Devo admitir que muitas até hoje me castigam. Mas, ao mesmo tempo que me tornaram mais forte para enfrentar determinadas situações, me tornaram mais sensível e generosa para me entender e entender as pessoas com as quais convivo. A rigidez começa a dar lugar à flexibilidade. Hoje, em muitos momentos, consigo ser firme sem ser sentimentalista e sem deixar de ser afetuosa. Isso não significa não enfrentar a situação, não apresentar meu ponto de vista, não cobrar o que é certo. Em muitas situações, me oponho ao apresentar, argumento e digo não. Fazer o bem não significa abonar, concordar e aceitar. Ser diferente no mar de pessoas que querem adular exige confiança, conhecimento e, algumas vezes, receber olhares todos. Isso foi uma das oportunidades aprendidas com tantas adversidades vividas. E recordar-me do conceito de lealdade e fidelidade do Maestro foi um conhecimento adquirido com a oportunidade dos estudos logosóficos. Essa união dos tempos deve ser uma constante em nossas vidas e requer atenção, consciência. Se para cada atitude do presente a herdarei no futuro, por qual motivo incorro em tantos deslizes, deixando as deficiências atuarem por puro impulso? Porque, se eu sei dessa lei de herança, por que eu continuo incorrendo em tantos deslizes, deixando as deficiências atuarem? Por desatenção, por falta de conhecimento, por não ter os ensinamentos presentes em minha vida como deveria. Na penúltima semana, vivi 3 fatos no trabalho que, se não estivesse nesse preparo da tertúlia, eu teria agido de uma maneira completamente diferente. Revivi mentalmente a situação. Imaginei resoluções diversas e busquei a mais serena, pensando na minha conduta como estudante de logosofia e na minha herança. Quando o foco muda e sentimos o quão grandes são os ensinamentos trazidos pelo Maestro, determinadas situações tornam-se pueris e insignificantes. Isso não significa agir com omissão, mas de maneira mais assertiva e inteligente. Portanto, essa herança que foi semeada ontem deverá ser cultivada hoje para ser colhida amanhã. Somos uma sucessão de seres que podemos herdar nessa mesma vida, assim como de outras vidas. Então, nós somos filhos de nós mesmos em cada etapa de vida dessa existência. E lembrando, não herdamos só o bem realizado, mas o mal praticado pela ação e pela omissão. A logosofia descobre a inteligência humana, que o ser se herda a si mesmo, retomando a cada existência o fio de sua própria corrente sanguínea deslizada através dos fios. Só assim pode conceber-se uma perfeita justiça e uma evolução possível, pois cada homem tem um céu aberto de possibilidades para realizar sua missão,
e colher segundo o que semeia e cultive no curso de toda a sua trajetória física como entidade horminal consciente. E mais um ensinamento. O sangue material é como os rios, que arrastam a parte de elementos intoleráveis para a fertilização das terras que banham com suas águas, outras riquezas que a corrente leva em seu incessante movimento. O que aproveita os elementos fertilizantes desse sangue para a própria vida, o que dela extrai as riquezas que contém, o herdará de si mesmo, de sua própria iniciativa. Vamos ao primeiro intercâmbio. Eu consigo identificar alguns bens da minha herança? Quem herda a herança? Meu espírito tem a mesma idade que meu ente físico? Como palpar minha herança? Estou assim entusiasmado pelas suas reflexões aqui comigo mesmo. Realmente é um assunto bem amplo, na verdade. E aí você foi trazendo algumas coisas, eu fui me recordando também como é importante esse conhecimento. Mas eu tenho assim, dificuldades, sabe? Mas eu sinto que eu tenho uma diferença, como todos nós sentimos um do outro, das pessoas, da casa da gente, né? Cada um é de um jeito. Então isso identifica que tem ali algo que a gente não sabe identificar, é uma herança. Então eu procuro assim, talvez sentir, quando eu estou fazendo um esforço para ser melhor, que talvez o meu espírito está querendo evoluir, ser melhor. Então dentro disso que eu reconheço a minha herança. Eu vejo também com muita dificuldade que está se questionando, né? Se questionando por que eu estou querendo isso, por que eu estou fazendo isso, né? Isso talvez seja o espírito reclamando ao nosso espírito que tem que falar. Obrigado. São as inquietudes, é um tema profundo, por isso que eu tive tanta dificuldade. Consigo identificar nas minhas atitudes atuais, né, muito diferente das que eu teria antes se eu não estivesse estudando filosofia, como você mesmo trouxe, né? Antes eu acho que tinha mais egoísmo em mim, eu pensava muito em mim mesma, né? E hoje eu consigo pensar no bem do outro, né? Eu tenho 4 netos, né? Que eu levo para eles é muito diferente do que eu levava para meus filhos, né? Que era só do mundo comum. Hoje eu converso com os meus netos, assim, coisas mais importantes para a vida deles, para o futuro deles. Então, a Nancy de hoje é um pouco melhor do que a Nancy de ontem. Então, estou colhendo já, né, que eu estou forjando para o meu futuro. Uma para a gente aprender e poder ensinar, né? Eu percebo algo, eu já vim com isso. Eu ofereci um livro para um porteiro, fica a noite inteira vendo vídeo, dormindo, sei lá. Ele falou, não gosto de ler. Gente, eu sempre tive uma vontade de aprender. Isso eu já trouxe na minha herança. Não foi algo que eu cultivei. Então, nós já viemos com muitos valores, senão nós não estaríamos aqui. Agora, lógico que à medida que você vai estudando, nós vamos estudando a filosofia, os valores vão se alterando. Aquilo que interessava já não interessa mais. Toda manhã, todo sábado eu saía para beber cerveja. Não é que eu não gosto de cerveja não, mas por que eu vou tomar cerveja todo sábado? Então, para mim hoje já não tem interesse. Eu gostava de ver filme,
ler livros de romance, hoje eu não gosto. Eu prefiro estudar filosofia. Então, aí tem uma pergunta que me inquietou muito, é quem herda a herança? Eu fiquei em dúvida, que eu sou uma sucessão, tenho vários seres. O meu ser antigo também herda o meu ser comum? Eu penso que sim. A todo momento ele já está melhorando um pouquinho. Agora eu estou criando um novo ser. Será que é ele que está herdando? Ou é o discípulo que está herdando? Bem, isso aí me fez pensar bastante. Agora, lógico que meu espírito não tem a mesma idade do meu eixo físico. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Sobre essa pergunta, né? Consigo identificar alguns bens da minha herança? Me veio já de imediato sobre o inventário que o maestro está nos ensinando como um exercício prático do conhecimento de si mesmo. Então isso para mim foi a maior novidade do mundo, lógico, né? E eu fiquei, no início eu fiquei, como que eu vou fazer esse inventário? Eu acho que eu não tenho nada. Inventário do que eu tenho, o que eu vou pôr nesse inventário? E aí eu percebo, compreendo e comprovo que eu estou cada vez mais apta, capaz para fazer esse inventário e principalmente ampliar, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa herança de si mesmo. E eu compreendo que um dos maiores bens que eu estou colocando aí nessa minha herança é sobre os novos conceitos. Esse conceito de Deus, de espírito, de existência, de vida mesmo, né? Então eu fico pensando, a vida hoje para mim, como a Nancy trouxe, a vida hoje para mim é muito mais ampla daquela Vera antiga. A Vera de hoje tem uma visão muito mais ampla de vida, muito relacionada mesmo com a herança, muito relacionada mesmo com a existência, muito relacionada mesmo com o espírito. Então não é a Vera física que está fazendo esse aperfeiçoamento. A Vera evoluiu, deixou ser filmada. Eu não tinha jeito de sair dessa. Eu mesmo não. Eu identifico, sim, alguns bens da minha herança e um deles é o gosto pelo estudo. Como o Psicó Augusto trouxe, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, desde criança que eu pegava livro. Eu vejo que minha mãe também, né, hoje ela já não tem muito hábito de leitura, mas minha mãe, qualquer pedaço de jornal satisfazia até pouco tempo lendo. Então, assim, eu vejo que isso é algo que eu já trouxe da minha herança e é claro que a gente vai melhorando o que ler, o que estudar, né? Então, assim, e outro que eu já percebo também, assim, essa sucessão de seres. Com certeza, hoje eu sou um ser melhor do que eu fui ontem. Né? Eu espero que o meu espírito seja mais jovem do que esse ser físico que está aqui, viu? Obrigada. Que seja mais sério. Pode ser igual. Esta segunda pergunta já está respondida no ensinamento básico. Você meta si mesmo. Pensando assim, que você vai herdar de si mesmo, surge aquela questão: por que eu hoje não pratico ações que vão ampliar essa minha herança? Porque eu devo praticar isso. Porque a herança nesse plano mais transcendente é o que nós estamos buscando para esse processo. No plano material é mais fácil. Quer dizer, é óbvio que nesse outro plano, fez essa primeira pergunta, por exemplo, as pessoas também herdam aquele seu esforço, seu trabalho no aspecto material. Agora, nesse outro aspecto, o ser humano não foi preparado para isso. Todos os nossos estudos convergiram para esse aspecto dos bens materiais.
Agora, é muito interessante, assim, a gente tem, às vezes, exemplos práticos, por exemplo, quando começamos a fazer esse tipo de reflexão. Qual seja, que o meu ser de amanhã espera do ser de hoje. Então, eu digo interessante porque eu sempre afirmo que a comparação não é com outro ser, é comigo mesmo, seja no plano físico, de saúde, etc. Então, todo esse esforço que nós fazemos, eu chamo de esforço, nem chamo de assim, tanto sacrifício, todo dia tendo contato com ensinamento de outra natureza, que nós passamos por tantos estudos de universitários, etc. E esse estudo é muito especial. Eu, às vezes, vejo essas cadeiras vazias, eu fico pensando quantos estão perdendo esta oportunidade. Talvez comprometa um pouco minha herança de não trazer seres para ocupar o seu local, que ele tem que pensar também. O maestro, em todas as conferências, praticamente, ele adverte o discipulado para que esses conhecimentos sejam extensivos aos semelhantes, porque se você herda com tanta felicidade aquilo que você constrói, hoje, acabei de falar, já virou passado, o que eu vou falar é futuro. Então, se você pode levar esse pensamento de bem a outros seres, a pergunta fica, o que eu vou herdar também em obediência à lei de correspondência? Na verdade, eu estou aplicando a mim mesmo. Um segundinho. É bom poder vir aqui os concílios, mas eu estive pensando muitas coisas a respeito da herança. Eu tenho uma história longa. Uma noite eu passava pela Praça 7 e vi uma banca de livros e eu gostava de ler. E quando eu me aproximei, vieram umas 3 pessoas da fundação falar comigo. Falaram uma porção de coisas que eu nem entendi. Mas me deram um cartão e o cartão dizia: você está convidado a uma, não sei se era reunião informativa, uma coisa assim, a ser realizada na Rua Piauí 742, numa quarta-feira, às 20 horas. Pus aquele cartão no bolso. Uma noite eu saí de casa com um primo meu que morava fora, estava junto comigo, e enfiei a mão no bolso. Eu saí passeando, não sabia onde eu ia, não, dando uma volta a pé. Enfiei a mão no bolso, achei esse cartão. Eu falei, vamos nesse lugar aqui. Cheguei lá na fundação, não conhecia ninguém, cheguei muito desconfiado, porque eu já tinha passado por vários lugares e vi muita mentira, muita enganação. Eu já identificava muita coisa com que eu não concordava. Aí, depois da primeira reunião que eu assisti lá, aquilo me atraiu bastante e eu, então, me inscrevi para a informação e preparação. Cheguei lá, não conhecia ninguém. Na primeira entrevista, era um condiscípulo mais idoso, quer dizer, bem mais novo do que eu. Eu olhei para ele assim e falei, vamos ver o que esse velho tem para falar comigo. Muito desconfiado. E ele, logo em seguida, me desarmou. Era o senhor Aníbal. E me deixou muito à vontade. Ele abriu um livro, era um mecanismo, numa página, e falou, leia em voz alta. Eu li. Deixou o livro, ele falou, o que você entendeu? O que você achou?
Eu falei, eu gostei muito desse texto, mas o que você entendeu aí? O que o texto disse? E eu não soube falar nada. Eu não consegui falar, mas achei bonito aqui. Então, era a minha sensibilidade que já estava se manifestando e já previa o que eu podia aprender. Bom, eu cheguei muito rebelde e vejo, comparando comigo mesmo, eu vejo que hoje eu sou outra pessoa. Vocês podem olhar e falar, mas você, o que você aprendeu? Você não fez nada? Vocês é porque não me conheceram antes. Não me conheceram antes. Muito bem. E, então, eu comecei a descobrir certas coisas, inclusive com aquele jovem que foi comigo lá, ele não quis continuar, dei a ele coisas para ler, convidei para voltar lá, não teve o mínimo interesse. E porque eu fui, né, e eu consegui captar o que aquele ambiente me passava. Então, isso já fazia parte da minha herança. E eu comecei a descobrir certas coisas. Uma delas eu descobri que esse estudo ele vem cheio de descobertas e não acabam não. Eu hoje enxergo as coisas com muito mais amplidão. Como a condiscípula disse, o que eu aprendi eu tenho certeza. Eu não creio naquilo que eu aprendi, eu tenho certeza. Então essa certeza me dá segurança. E essa segurança me mostra que eu tenho a vida hoje bem mais ampliada do que antes. Eu consigo enxergar coisas hoje, eu ouvi falando em comparação, mas eu às vezes comparo, eu consigo enxergar coisas, eu estando junto com outros seres que eles não enxergam. Então, isso tudo faz parte de uma herança. Eu passei por muitas adversidades e muitas alegrias também, e eu passei sem temor e passei de uma maneira muito tranquila com os conhecimentos que eu já aprendi até hoje. E eu teria aqui muitas coisas para falar, mas estou procurando simplificar. Na próxima, volta legal, sim. Vamos seguir na próxima questão, se quiser manifestar. E quero também na O Maestro nos revela que nossos dons e tendências são demonstrações claras da nossa herança. Contudo, só tomaremos contato com nossa herança quando nos fizermos dignos desse presente universal. É preciso tomar posse do conhecimento necessário para alcançar a grande prerrogativa da minha herança. Somos herdeiros diretos da criação. Essa herança é um tesouro, um presente universal e sujeito a leis inexoráveis. Para termos contato com este tesouro, é preciso preparo, conhecimento, destreza. O vivido em vidas passadas não pode ser acolhido por uma mente incipiente. Caso contrário, poderá provocar um incêndio mental. Nem sempre o fato de poder é ter permissão. Do anterior se infere que toda criatura humana tem as portas abertas para alcançar a grande prerrogativa de sua herança. Porém, antes deverá possibilitar-se. Isso o obrigará a pensar que deve ir do pouco ao muito, do mínimo ao máximo e nunca ao revés. Como
pretende a ignorância. Em uma palavra, se ambiciona abarcar mais do que se pode e deve. Do pequeno ao grande, do pouco ao muito, da palavra à frase, das frases ao parágrafo, dos parágrafos ao texto, dos textos à obra. Assim é a nossa vida, repleta de momentos simbólicos que unidos escrevem nossa história, nossas vidas que se prolongam em nossa existência através do nosso espírito. Estamos tecendo nossos hábitos, condutas, moldando nosso caráter a cada segundo, minuto, hora, dia, meses, anos. Texto, gente, está relacionado a tecido. Então, os textos da nossa vida, elas vão formando nosso hábito, nossas vestimentas. É uma analogia. Vivemos um processo de evolução consciente, rumo ao aperfeiçoamento de nós mesmos. Isso não traz um significado bem mais abrangente das vidas que vivi, que viverei, que deverão ser perpetuadas na minha existência através do meu espírito? Será tão simples assim? Cada etapa de vida possui suas lutas. Há momentos de bonança, há momentos de vendavais. Por qual motivo a vida às vezes se torna tão árdua? O que podemos fazer para eliminar as amarguras da vida? Marta, você queria voltar no anterior, vamos conhecer a herança, né? Então eu penso que a forma é voltar lá na infância, assim, aquela infância de 16 anos, 7 anos, em que estamos mais conscientes, né? De que a gente gostava, né? Eu, por exemplo, gostava muito assim, de estar na criação, né? Vivendo lá no interior, muito junto à natureza. Gostava de semear as sementes de flores e de frutas desde pequena. A minha irmã falava até que eu plantava até de medo. Para minha morada, a Marlene dava até de medo. Então eu vejo esse amor à criação, que eu já nasci com ele. Mas nasci também com muita coisa negativa, muita imaginação. E eu fui recebendo muito estímulo para essa imaginação no colégio, né? A biblioteca enorme, só de romance desses autores, romancistas todos. E então desenvolvi muito essa parte de imaginação. Então eu não tinha condição de vencer essa imaginação, porque era completamente ignorante. O que eu recebia era a crença, e eu gostava da crença, por quê? Porque eu estava grávida com uma coisa, né? Eu queria ser melhor. Mas ela não tinha essa condição de me dar, assim, né? A ponto de, quando na vida adulta, eu ter condição de vencer as dificuldades. Então, o maestro vem, né, melhorar a minha herança. Eu acho que a herança espiritual é como a herança física. Você tem que trabalhar muito e ter o conhecimento. Obrigada. Pode ser lá atrás? Voltar lá primeiro. Consegui identificar alguns bens da herança. Eu tive agora uma recordação tão grata da minha infância, da minha mãe, que ela falava para mim: você é meu anjo de guarda. Esse era o termo dela. Você corre, porque eu ajudava ela. Então, não precisando que tal coisa, eu corria pela casa é uma alegria. Corria pela casa para ajudar minha mãe. Então, essa colaboração, essa vontade de ajudar o outro, estar sempre deixando a mim para o outro, é da minha herança. E eu estou muito feliz de ter fortalecido, porque a herança também tem esse detalhe, fortalecido esse bem, né? Essa modalidade de eu fazer sempre o outro. Hoje, na minha família,
Fala assim, você deixa de você, primeiro para atender a nós, tenho essa característica na família, e alegria, porque essa adversidade da vida também testa essa alegria da herança que eu tive em outras vidas, vai solidificando. Então essa alegria que eu vinha na tempo de criança, que eu já tinha na minha herança, ela foi testada até hoje, né? Se realmente você continua com alegria, você continua sendo valente. Então há muito assim, essa inquietude que nós, durante essa vida, as nossas heranças, elas solidificam, ou elas somem, né? Ou são criadas, outras. Muito interessante. Eu gostei muito do estudo da existência e dessa vida, justamente pela capacidade de quem eu sou, quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser. O que eu vou levar quando eu partir? Vou continuar sendo sempre colaboradora da humanidade, porque eu sou a humanidade, minha família é a humanidade. Vou ser sempre alegre em todas as adversidades. Então é algo assim muito importante. E quem está colaborando muito é o maestro. Obrigada. Você para Juliana? Princípios, ouvindo aqui os princípios, eu estou refletindo e observando que temos uma característica comum, né? Já o Francisco Augusto já manifestou, o conceito da Vânia, né? Nós gostamos de estudar, gostamos de buscar o conhecimento, né? E eu fiquei pensando como que isso até na difusão, é uma característica importante para a gente observar, né? Que os seres que têm essa capacidade comum do estudo, que tem esse interesse, é quase um requisito para a gente fazer os seres que estão aqui na fundação. E a gente tem que estudar sempre, né? Então eu vejo que essa vontade de aprender, esse gosto pela leitura, é uma característica de todos nós, na verdade, né? E algo que muitos trouxeram, a maioria, eu penso, na herança. Mas se a gente não trouxe na herança, a gente tem que desenvolver, para estudar o filho, né? E outra característica importante que eu observei foi essa que o Cipalete manifestou agora, que é a vontade de colaborar, a boa disposição, a boa vontade, né, de colaborar com os demais, né, que é algo que eu também sempre fui colaborador, sempre gostei de colaborar. Mas eu estava pensando que sobre a segunda pergunta, né? Como fazer quando a vida é difícil, com as adversidades? Eu penso que o principal elemento é realmente a gratidão. Porque muitas vezes a gente vive momentos muito difíceis e aí a gente tem duas alternativas, né? Ou a alternativa de ficar se lamentando ou aquilo que mais se ensinou nos primeiros ensinamentos que você apresentou aí. Que é extrair o que eu tenho que aprender daquele momento que eu estou vivendo e transformá-lo em algo do meu crescimento espiritual, né? E o outro aspecto importante que eu sinto com a gratidão é só eu olhar para o lado. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão vivendo momentos muito mais difíceis que os meus. Então, quando eu penso que está muito difícil, se eu sou grata por todo o bem que eu tenho, aquela dificuldade diminui muito, né? E eu trago assim, uma doçura para o meu coração, para não ficar nessa posição de reclamar, na posição de amargurar, porque na verdade a gente tem esse conhecimento maior, né, do que se representa essa dificuldade, para nós conseguirmos viver de uma outra forma. Obrigada. Respondendo à pergunta, né, por qual motivo a vida às vezes se torna tão árida? Como ensina o maestro, a vida deve ser vivida com consciência, procurando evoluir de forma contínua e constante, rumo à perfeição. E constantemente me vejo vivendo as existências físicas como uma autômata, repetindo as tarefas como uma máquina. Esse fato nada mais é que a própria inércia, que pode levar à insensibilidade. Essas atitudes podem chegar a nos anestesiar
desperdiciar. Viver assim torna a vida vazia, com lacunas de esquecimentos, desatenções, muito em função da rotina diária e das distrações nos apresentadas. Aprendemos que até mesmo as tarefas rotineiras devem ser vividas de forma elevada e transcendente, quando, ao vivê-la, passamos a sentir, observar o que nos acontece com a devida atenção. O maestro sempre perguntava aos seus discípulos: o que você aprendeu com isso? Buscar aprender com cada situação vivida, experimentando-a como um prato saboroso, aplicando o conhecimento aprendido, eleva e amplia minha visão no mundo e do mundo, possibilitando a participação do meu espírito. Nunca insistiremos bastante sobre a influência extraordinária que o processo de evolução consciente exerce sobre a vida ao restituir o ser com frequência vítima de alterações que desfiguram seu temperamento, um grau ponderável de equilíbrio psicológico. Enquanto o ser pensa relacionando intimamente pensamento e consciência, o espírito respira livremente dentro da vida, se expande, compartilha as alternativas que lhe apresenta. Comumente, é o ser físico ou alma que enfrenta o rigor das lutas diárias, às vezes em extremo adversas. Quantos têm sucumbido e quantos vivem amargados sob o peso de tais situações? Por quê? Aqui o maestro responde: justamente porque o ser luta só, sem o auxílio direto do espírito. A logosofia deixa sobradamente provado que quando o ser propicia a companhia do espírito, quando busca, triunfa, vence obstáculos, transcende dificuldades, sabe em todo momento sustentar sua vida com decoro, com pureza, com grandeza de alma. Poderia também preferir viver de forma mais leve, mais tranquila e serena, sem experimentar tantas dificuldades. Não seria melhor? Por que sofrer tanto? Veja a resposta do maestro, também mais um ensinamento. Eu já o disse essa manhã, quando me fizeram algumas perguntas, por que sofria tanto? Porque tantos males haveria um remédio rápido, retirando a consciência de todos os seres humanos. Instantaneamente deixariam de sofrer. Lhes gostaria? Tenham a absoluta seguridade que não haveria mais sofrimento. Porém, sem consciência, tampouco haveria felicidade, prazer, não haveria aventura. Seriam vulgares selvagens. E então expliquei também que o ser humano havia sido dotado de uma capacidade de sofrimento muito grande e que os males que existiam na Terra não eram absolutos. Porque o mal não é absoluto, é relativo e pode neutralizar-se com o bem. Nem sempre o que é mal para mim é mal para o outro. Sofrimento é a capacidade que temos de suportar, é a própria paciência inteligente. Nada se vive por acaso, não é mesmo? Então, por qual motivo somos tão impacientes, tão intolerantes? A faculdade de sofrer é uma faculdade do sistema sensível que se utiliza das nossas reservas internas, ou seja, da nossa força moral acumulada durante a vida e que nos auxiliam a suportar a dor das desgraças ou desventuras, das adversidades.
um mal que na maioria das vezes foi cultivado por nós mesmos e por desconhecimento no momento da semeadura, não queremos suportar as consequências dessa colheita. Sabemos que todo o vivido tem uma causa gerada nos pensamentos e que geram condutas impróprias. Então, devemos nos abastecer de conhecimentos e enfrentarmos as consequências com sabedoria, a fim de que nossa capacidade de resistência à dor seja imponderável. Mas devemos nos perguntar qual a real finalidade do nosso espírito nessa vida terrena. Por qual motivo o espírito foi acoplado ao ser físico? Eu recordei também, além dos elementos conhecidos por César, de um elemento que o maestro traz sobre essa questão, que é não resistir aos câmbios. E a sofrimento a gente resiste aos câmbios. Então, diante da universidade, diante de um novo desafio, ficar resistindo a superar vai nos trazer muito sofrimento. E o outro elemento é exatamente da gratidão. Ontem eu estive com um ex-aluno que hoje tem um negócio e tudo, e a gente vinha conversando no início do ano, no final de janeiro, e aí de repente, né, deu um vácuo de uma semana de comunicação no WhatsApp, eu comecei a ficar preocupado, que ele não respondia, e aí depois consegui um contato com o irmão dele, fui descobrir que ele tinha sido simplesmente atropelado na moto, né, por um carro, bateu de frente, não sei o que, um acidente gravíssimo, estava no, enfim, né, passou por cirurgias, tal. Quer dizer, isso no final de janeiro, né, então tem fevereiro, março, e menos de 3 meses depois, ele está lá, já trabalhando. Ele quebrou simplesmente as pernas todas, os braços todos, botou próteses para todo lado, tal, tá igual um homem biônico que brincou, né? Mas o mais interessante é ir conversando com ele, né, enfim, valorizando ali que ele já estava, ele foi trazendo alguns aspectos como ele enxergou essa diversidade, né? Então logo ele começou, né, passou pela cirurgia, começou a entrar no processo de fisioterapia, e a fisioterapia falou assim, olha, do ponto de vista agora de educação, vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Você vai sentir dor. Se você ficar resistindo a fazer fisioterapia por causa de dor, vai alongar mais. Mas você pode fazer. A dor, ela só vai informar que está machucado, mas assim, você tem condição de suportar o exercício que está sendo passado. Ele falou, tá bom. Aí ele falou assim, então ele ia com dor mesmo e tal. Então assim, ele recuperou de uma forma tão assim, absurdamente rápida, os médicos mesmo, ele falou, ele brincou que ele foi até não sei se numa residência, alguma coisa, que os alunos chegavam para analisar nessa cirurgia e tal, o que foi implantado, aquela coisa toda, ficaram impressionados. Como é que ele estava daquele jeito, andando para lá e para cá, que ele estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. E aí o último elemento que ele me trouxe, ele falou assim, olha, mas assim, então assim, o que eu fiz, assim, eu não sou, ele falou assim, eu não sou de orar, ele falou assim, toda noite eu vou fazer minha oração, mas eu não sou de orar e de pedir, porque eu acho que a gente já ganhou tudo que a gente precisa, mas eu sempre agradecia. Então, olha né, como que o ser, ele, né, o espírito já está, né, muito ali direcionando, né, as ações dele. Aí ele agradeceu, né, quantas pessoas, né, mandaram manifestações de apoio e tal, como que ele foi, né, bem recebido no hospital, foi encaminhado, teve tudo certo, cirurgias, etc. Então todo dia ele agradecia e seguia ali naqueles passos que pode fazer que você dá conta, pode fazer que você dá conta. Então, quer dizer, se ele recuperou super rápido, venceu o cenário, e ao voltar ao trabalho, ele aprendeu um monte de coisa, porque ele centralizava muita coisa e falou assim, gente, quando eu saí o negócio praticamente parou, porque as pessoas não tinham, né, os acessos e orientações que precisavam fazer, eu estava fazendo tudo. Então ele voltou já com um outro pensamento de já estar organizando tudo, deixando, né, as ações devidamente delegadas, os acessos às coisas, né, distribuídos. Então, olha, né, um ser que não tem esses elementos, quanto que ele consegue fazer, né, na prática disso que o maestro nos traz. Então, eu tomei muito como exemplo,
Porque às vezes é isso, a gente fica resistindo e não é grato. Se a gente faz isso, a gente sofre. Não tem jeito. Diversidade de castigo, mas deixa lição, né? Então vamos seguir. O ser é perfeito, equipado pelo Criador de consciência para poder realizar os grandes trabalhos de aperfeiçoamento. Fomos criados à semelhança de Deus para completar a evolução do Espírito. Assim, não restou outra saída ao Espírito que, após descender ao mundo terreno, teve que buscar nos grandes recursos da criação o elemento revelador do grande enigma, o mental em sua formação consciente, ponte entre Deus e o homem e a alavanca poderosa da reversão. Então, o Espírito tem uma parte a realizar aqui na Terra. E qual seria o objetivo do processo de reversão? Ele se impunha, ele foi imposto. Se impunha ao juízo do protagonista o cumprimento de um processo de reversão que levava o homem ao recobro, a recuperar a recuperação de sua pureza original, fonte imanente dos recursos do espírito, em cuja realização haveria de usar como ferramentas de trabalho conhecimentos que, em virtude desta aspiração, lhe servissem para executar a grande obra exigida a seu arbítrio. Não contava com mais deuses tutelares que os elementos de sua própria inteligência, nem havia outro milagre possível que sua ressurreição ou despertar consciente em um mundo superior. O esforço, a perseverança e as ânsias profundas de superação lhe ajudariam a saltar por cima dos muros metafísicos que dividem os dois mundos opcionais à sua vontade. Então o espírito precisa recuperar essa pureza original. Após os estudos, chego à conclusão que o processo de evolução consciente é o caminho para o ser ir realizando o processo de reversão. Findada a reversão, o espírito se eterniza na existência, libertando-se das amarras do corpo físico, tornando-o imortal. É o único milagre possível sua ressurreição ou despertar consciente no mundo superior. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Cada um tem o seu. Eu entendi que o processo de evolução, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo também o processo de reversão. A hora que isso culmina, aí a gente atinge o máximo. O ensinamento ronsólico é um casulo de esperança que haverá de converter-se em flor de realidade, quando o mundo, compreendendo seu alcance, se identifica com seu espírito e absorva sua essência.